E aí, cara, aprendeu? E as minas também, hein? Bom, com muita alegria, estou vindo aqui gravar o nosso segundo episódio da Vida de Treinador. Hoje estou aqui com ele, meu amigo Gabriel Signor. Ele que atualmente tem 26 anos, é formado na Faculdade Caxias do Sul em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Já trabalhou com iniciação esportiva, já trabalhou com academia, musculação. Atualmente, além dele trabalhar no ginásio aqui em Portugal, ele faz mestrado em alto rendimento na Universidade do Porto. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Obrigado, Michael, pelo convite também, fazer parte aí do canal. Obrigado mesmo. Sim. Tenho certeza que o Gabriel tem muito a contribuir com seus conhecimentos. É um cara que tem um conhecimento muito grande. Ao longo do nosso bate-bola hoje de conversas, vocês vão aprender muito com eles, tá bom? Bom, para a gente começar, a nossa primeira pergunta para o Gabriel, não é uma pergunta, mas a gente conhecer um pouco mais sobre ele. Gabriel, rapidamente para a gente, conta por que fez a educação física e sua vida no esporte, o que você já fez? Certo. Bom, eu comecei com educação física porque sempre gostei muito do esporte e sempre quis trabalhar com futebol. Desde pequeno eu sempre gostei muito e agora pretendo trabalhar dentro da área do esporte, né? E no Brasil eu comecei a trabalhar com educação física em 2014, fazendo estágios em academias, trabalhando com iniciação esportiva em 2014 até uns 2020, por aí. Depois, por causa da pandemia, acabei saindo e agora, pronto, vim para Portugal fazer o meu mestrado e pretendo, né, me especializar um pouco mais na área do esporte mesmo. Ok, Gabriel. Bom, vocês já perceberam que o Gabriel tem um conhecimento bom, principalmente sobre iniciação esportiva. Eu já conheço ele há algum tempo, por isso que eu convidei ele para falar sobre esse tema. Tema de hoje, iniciação esportiva. Gabriel, vamos lá, o nosso público que nos assiste, diz pra gente, o que é iniciação esportiva? Bom, iniciação esportiva, então, é uma prática onde a criança, né, o menino ou a menina, aprende habilidades motoras básicas, certo? Seja correr, saltar, pular, né, habilidades motoras básicas sem ter foco em capacidades físicas de força, flexibilidade, agilidade. Claro que vai ter algum desenvolvimento, mas o foco não é esse. O foco é trabalhar habilidades motoras e não capacidades físicas. E dentro de uma prática divertida, alegre, que a criança tenha interesse em praticar cada vez mais e pronto, que cada vez mais ela continue praticando diferentes modalidades de preferência. Interessante, Gabriel. Você colocou assim uma brincadeira seria na atividade esportiva. Seria um teor mais lúdico, então, onde a gente provém algumas ideias, algumas brincadeiras para as crianças se divertirem, certo? É isso, é isso. De formas divertidas a gente acaba trabalhando, seja no meu caso no futebol, alguma brincadeira, alguma coisa, já iniciando com bola para aprender o controle motor, a lateralidade, né, a coordenação motora e de uma maneira divertida, que a criança se divirta aprendendo, né? Basicamente é isso. Ótimo. Gabriel, agora uma pergunta um pouquinho mais específica, assim, do lado do professor. Como um professor deve preparar as aulas de iniciação esportiva? O que principal ele tem que pensar para ser uma boa iniciação esportiva para as crianças? Certo. Bom, eu acho então que o professor, primeiro de tudo, ele deve ter a capacidade, né, de elaborar uma boa aula. Segunda coisa, eu acho que ele tem que conhecer a turma que ele tem, né, tentar fazer uma atividade que seja desafiadora e ao mesmo tempo capaz de executar, né? A gente não pode ter algum exercício, digamos assim, praticamente muito difícil, que tenha uma desmotivação na criança. Então, a ideia é que tenha uma atividade lúdica, uma brincadeira, que ela sinta-se desafiada para continuar tentando, né? E enfim, que essa atividade, que essa aula do professor, ela tem que atender todo o grupo que ele trabalha. Ótimo. Gabriel, você já preparou algumas aulas desse tipo, né? Já. Essa próxima pergunta minha, ela é fora do nosso roteirinho, mas é bom a gente sempre exprimir mais conhecimento do nosso professor. Claro. Que tipo de brincadeiras assim você gosta de iniciar suas aulas assim e por quê? Porque, bom, eu gosto, primeiro de tudo, algumas atividades de forma em conjunto, uma brincadeira, né? Até para integração, enfim, às vezes um pega-pega, um cola de escola, com algumas brincadeiras, por exemplo, trabalhar o salto por cima do colega, passar por baixo da perna, engatinhar. Isso tudo são habilidades que às vezes vão sendo deixadas para trás. E eu acho que cada vez mais a gente tem que voltar
desde o início dos padrões motores e começar a trabalhar cada vez mais. Outras formas é trabalhar, digamos, que nem dentro da área de futebol, a condução com a perna esquerda, a condução com a perna direita, trabalhar saltos, se vai pagar um mico, alguma coisa por demorar às vezes para concluir a atividade, pode fazer uma cambalhota, alguma coisa que induza ele cada vez mais a trabalhar as habilidades motoras. Interessante. Então, dentro das aulas assim de iniciação esportiva é sempre interessante, além das brincadeiras, um desafio para os alunos, né, onde ele force ele tentar fazer aquilo, e sempre um desafio, caso o mico que o Gabriel disse, seria tentar fazer uma outra atividade motora também, por exemplo, cambalhota, um salto, uma coisa para causar mais interação. Um momento curiosidade nosso, o que é cola de escola, que você disse pra gente? Para quem não sabe, o Gabriel é gaúcho, certo? E ele falou o nome de uma brincadeira, cola de escola, que eu nunca ouvi falar, eu que sou paulista. Pode explicar rapidamente para o nosso público, Gabriel? Bom, cola de escola na verdade é a brincadeira do pega-pega, mas quando eu pegar o colega, ele tem que ficar parado, ele tem que ficar como se fosse colado. Eu não sei como é que se chama isso no teu estado. Em São Paulo a gente chama, eu acho que de pega-pega congela, alguma coisa assim. Mas se você conhece essa brincadeira, deixa aqui nos comentários pra gente, que vai ser bem legal. E é bom sempre conhecer pessoas de outras regiões do Brasil que nos expõem, né? Bom, só uma curiosidade, a gente está aqui na Universidade do Porto hoje, tá? A gente está gravando aqui, a gente está aqui em Porto, Portugal. Mais alguma coisa sobre esse tema, Gabriel? Posso fazer a próxima pergunta? Pode passar. Bom, a próxima pergunta é interessante. A gente recebeu numa enquete no Instagram que foi feita. Meu Instagram vai estar aqui embaixo, tá bom? Do Gabriel também, então podem seguir, ele posta muitas coisas interessantes sobre a aula, sobre o conhecimento, então pode seguir ele lá, pode me seguir também. Quem tiver dúvidas, curiosidades, pode mandar também lá pra gente, que a gente tenta discutir, tá bom? Cara, a pergunta que a gente recebeu de um estudante de educação física que eu achei muito interessante. Qual a principal dificuldade de do professor na iniciação esportiva? Bom, a principal dificuldade, então, é o planejamento da aula, que englobe, que consiga atingir o grupo como um todo, certo? Às vezes a gente pode colocar uma turma que não é tão heterogênea, que ela vai ter alguma atividade que vai ter alguns que conseguem concluir, outros que não conseguem, aí os que não conseguem às vezes podem desmotivar, e ao mesmo tempo tem que ser uma atividade fácil que todo mundo consiga realizar, né? E ao mesmo tempo tem que ser desafiadora, que todo mundo tem que se esforçar para realizar. Então eu acho que esse é a principal dificuldade. E assim, dentro da iniciação esportiva, eu vejo que é a pior. Claro, pode ser que tenha alguma outra coisa dentro de outras modalidades que posso não saber, mas basicamente eu acho que é isso. Sim. Gostei muito da opinião do Gabriel, e eu vou fazer outra pergunta fora do roteiro, mas tenho certeza que ele vai conseguir responder por questão de experiência. Quando você pega um grupo muito heterogêneo, como você disse, qual que é o principal passo que o professor pode tomar dentro desses grupos para tentar deixar o grupo mais homogêneo? Certo? Eu vejo que é iniciar as aulas, ou quando vai conhecer o grupo, iniciar as aulas, as atividades, os exercícios de uma maneira que seja o mais básico possível, até ir sentindo mesmo o grupo, dizer, isso aqui já está muito desafiador, então é a partir daqui que eu vou. Ou se vê que o grupo está fazendo muita facilidade as atividades que chegam a estar dispersos, então quer dizer que a gente já tem que dar uns passos um pouco maior na questão do planejamento das atividades. Mas basicamente é iniciar com atividades motoras básicas, como caminhadas, corridas, às vezes corridas sobre a linha, alguma atividade específica da modalidade, que nem no basquete um kick de bola, alguma coisa assim. E aí tu vai sentindo o grupo até criando, para criar dificuldades, e depois é a parte da criatividade do professor, né? Sim. Aí vai muito da experiência, o tempo que o professor tem de carreira. Quando você começa a trabalhar, tudo parece muito difícil no começo, mas com o tempo você vai ganhando experiência, vai conhecendo os caminhos de poder dar uma aula sempre mais agradável. Por isso que é bom o nosso bate-papo, sempre com professores experientes, acostumados, que já trabalham há muito tempo. O Gabriel disse pra gente que começou em 2014, certo? 2014, já são aí educação física. 8 anos de experiência. 8 anos. O tempo passa, hein? Bom, mais uma pergunta. Essa é muito interessante também, a gente recebeu lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram, que eu achei muito brilhante, muito se discute sobre isso, e é difícil você achar uma resposta concreta. Por isso que a gente trouxe para o nosso professor. Gabriel,
Quais os limites da iniciação esportiva? Onde deixa de ser iniciação esportiva? Qual seria o limite dela? Bom, ao meu ver, o limite da iniciação esportiva é quando o foco já perde, digamos assim, a questão das habilidades motoras e começa a ter um foco muito nas capacidades físicas, né? Pode acontecer no futebol, digamos assim, com 10, 11, 12, 13. Em outras modalidades, como a ginástica, pode ser que aconteça com 8, 9, e que já começam a participar de competições um pouco mais a sério. O foco, assim, durante a semana, muitas horas de treino, já começa a esquecer outras modalidades, né? Começa a focar somente em uma modalidade, muitas horas por dia, muitas horas por semana, e eu vejo que ali já não é mais iniciação esportiva, já é uma, digamos assim, uma preparação para ou vir a ser atleta, né? Ou uma preparação para algumas competições e com um pouco mais sérias, né? Eu gostei muito da resposta do Gabriel, num ponto que eu gostaria que ele falasse um pouco mais. Questão de quando se foca muito em esporte. Dentro da iniciação esportiva, então, o ideal não é sempre ser num esporte, sim em vários. Ao meu ver, o ideal mesmo é que a gente foque em vários esportes, né? E com questões, com quesitos diferentes, modalidades individuais, como natação, a corrida, né? Um atletismo, e modalidades que envolvam a cooperação, trabalho em equipe, que nem os esportes vôlei, futebol, basquete, futsal. Enfim, acho que são... Na iniciação esportiva, acho que o mais interessante é quando tem um mix de modalidades e que a criança consiga trabalhar em várias modalidades diferentes e depois, quando chegar ali numa idade mais avançada, ela possa escolher a que ela mais gosta, se ela quiser, né? E começar a fazer uma especialização um pouquinho maior em número de horas e treinos e participação de competições. Interessante. Bom, vamos para a última pergunta para nossa. Muito boa a resposta do Gabriel. Vamos para a nossa última pergunta agora. Gabriel, quais os melhores esportes para iniciação esportiva? Ou se há algum esporte que, assim, nossa, para a iniciação esportiva ele é o melhor? Certo. Eu acho que não há o melhor. Eu acho que como eu falei, eu acho que é um mix de modalidades que acabam sendo muito interessantes, né? Então, eu vejo que a natação é uma modalidade muito boa, né? Até por envolver uma habilidade diferente, né? Das demais, que é o meio aquático, que eu acho que é muito interessante. Ah, o futebol eu vejo que também é uma coisa interessante, tu tem o trabalho em equipa, tu tem o controle da bola com os pés, o que às vezes é diferente, é difícil. Uma modalidade com as mãos, por exemplo, o vôlei, o handebol, o basquete, também, que são modalidades diferentes, que acabam trabalhando, enfim, outro controle de bola, outra integração, outras movimentações. E eu acho que assim, basicamente a iniciação esportiva não existe uma melhor modalidade, mas e sim um mix, né? E, claro, tem que ter uma prática prazerosa que a criança sinta-se interessada em praticar e cada vez mais com mais vontade de ir, que comece a não faltar muitos treinos, sabe? Seja alguma coisa mais divertida mesmo. O Gabriel falou uma coisa sobre práticas prazerosas de atividade física, onde a pessoa tem que ter prazer em fazer uma iniciação esportiva, um esporte. Me lembrou da nossa última entrevista com o professor Marcos. Abraço, Marcos, obrigado pela entrevista. Que ele citou um autor que disse que não só praticar esportes, mas gostar de praticar esportes. Isso é muito interessante, me fez retomar, que tudo é uma linha, onde a gente fez uma discussão sobre a ideia de esporte social, por que praticar esportes. Agora a gente está entrando num foco de iniciação esportiva. E também tem que ter o prazer da prática esportiva, onde a gente tem que ter uma variabilidade de capacidades físicas sendo desenvolvidas, igual o nosso professor citou. Gabriel, só conta uma coisa pra gente, talvez o nosso público do Brasil que nos assiste não saiba o que é handball. Bom, handball, na verdade, no Brasil é conhecido como handball. E, claro, a gente está aqui um pouco tempo em Portugal e a gente começa a aprender que o desporto é o esporte, a equipa é a equipe e acaba tendo algumas diferenças assim, mas basicamente é a mesma coisa, né? Acho que dá para se entender. Sim. E falando sobre esportes aqui em Portugal, brevemente, você que está trabalhando com isso, trabalha nessa área aqui também. O que você acha do esporte em Portugal? Esporte no geral, do esporte, não o time, hein? Não, então eu vejo que aqui em Portugal uma coisa que é muito desenvolvido, sabe?
Eu vejo que qualquer campo que tem alguma prática esportiva assim com as crianças acaba tendo um gramado sintético. É, Claro, é diferente do Brasil porque as crianças têm 2 turnos de aula, então normalmente elas treinam de noite, no final do dia, que é um pouco mais frio, mas mesmo assim, o gramado sintético, por mais que seja aberto, sempre em boas condições, acabam proporcionando boas práticas. E eu acho que aqui eles têm muita coisa para, assim, na frente do Brasil, eu vejo que eles têm muito espaço bom para praticar. E eu vejo que um ponto negativo seria que os horários acabam se restringindo muito às 6 da tarde, 7 da noite, e acaba se tornando um pouco inviável assim no inverno. A gente, que nem agora, estava trabalhando e senti bastante essa diferença, que em dias mais chuvosos, dias mais frios acabavam faltando muito, e, e já é praticamente de noite, a criança às vezes já chega muito cansada, muito estressada por causa de longas horas na escola e acaba às vezes prejudicando um pouquinho, mas em questões de estrutura eu vejo que é um bom lugar. É um bom lugar, incentiva bem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Gabriel, quer concluir algum pensamento, alguma mensagem para o nosso público? Não, queria só agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e fico aberto aí quando tiver outra oportunidade, gostaria de vir. Ok, Gabriel, ó, então o público que nos assiste, manda aí dúvidas, perguntas que vocês tiverem. Quem sabe possivelmente com outro tema a gente não faça uma entrevista, o Gabriel não mostre como que ele prepara as aulas pra gente e outras questões. Então, curte, compartilha, comenta, nos ajuda muito, é uma coisa que nós estamos fazendo para vocês, para o público. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. E aí, cara, aprendeu? Ah, Yasmina também. Solta a vinheta. A gente tem vinheta, né? Tá bom.